artigo, porque nós temos um tema que é bem interessante e repetitivo. Ele já nos dá alguma diretriz sobre uma grande problemática. Será que é possível que a fazenda pública ela peça a falência da pessoa que deve? Uma pessoa que deve. E aí eu falo, rapaz, fazenda pública, será que você tem interesse de agir para fazer isso? E aí, veja, é interessante esse aspecto, porque nesse tema desse repetitivo 1092, veja que esse assunto não foi tratado. O que a gente tem é a possibilidade da fazenda pública habilitar, num processo de falência, um crédito que é cobrado na execução fiscal em curso. Aqui ele vai dizer, mesmo antes da vigência da Lei 14.112, desde que não haja pedido de constrição no feito executivo. O que é que significa isso? E somente para que a gente dê um detalhe, né? E aqui eu estou fazendo alguns aprofundamentos do direito empresarial. Eu já conversei com você, sabe disso, né? Mas o intuito aqui, obviamente, é fazer com que você cresça. Então, o primeiro aspecto, vai ter a execução fiscal e vai ter o processo de falência. O que eu não posso, como fazenda pública, é habilitar o meu crédito na falência e também, simultaneamente, pedir a constrição num processo de execução fiscal. Ou seja, se utilizar dos dois processos para arrecadar. Veja que ele fala, a fazenda pública pode habilitar um processo de falência. Pode. E ele diz assim, mesmo antes da alteração na lei de falência e desde que não haja período de constrição. Então perceba que esse segundo ponto, desde que não haja período de constrição no juízo executivo, nos diz justamente que ele não pode ter essa dupla garantia, ele não pode ter esse duplo privilégio, digamos assim, que foi o que utilizou o STJ. Então, por isso que a gente já tinha julgados anteriores que vão justamente falar, olha, é cabível habilitar o crédito da fazenda pública na falência desde que suspensa a execução fiscal. Esse desde que suspensa, no fundo, é dizer, olha, você não pode praticar dos constritivos nos dois, certo? Então, esse aspecto é muito interessante, isso eu adoro cair em provas. Mas, novamente, eu preciso fazer você pensar, raciocinar. Mas, professor, será que é possível, né? E aí, veja, o que é que trouxe a Lei 14.112 de 2020? Ela trouxe uma possibilidade de incidente de classificação no crédito público. Ela trouxe a ideia que na falência, agora você já meio que chame as pessoas e fale, vamos classificar que crédito público é esse, quanto é isso? Tá, mas a pergunta central que eu te fiz era, será que é possível que a fazenda pública ela requeira a falência de alguém? Falei, rapaz, esse cara, ele passou do ponto, ele não vai conseguir se recuperar. E se ele não vai conseguir se recuperar, eu quero que você convole em falência. E aí a gente chega especialmente no aspecto, será que a fazenda pública ela pode requerer a falência? E aí, veja, a jurisprudência, e aí eu até trago a jurisprudência um pouco mais anterior, a gente percebe que o artigo 97, inciso 4 da lei, e aqui eu estou falando da lei, né, 11.101, obviamente, essa lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ela basicamente diz que qualquer credor pode fazer isso. Só que muito cuidado, por quê? Porque a primeira corrente, ela diria, e essa corrente mais anterior, que a jurisprudência fala que a fazenda pública não possui legitimidade ativa para requerer a falência. Só que isso aqui é algo que eu acho que vai sendo superado pela jurisprudência até, de certo modo, implicitamente, porque se eles começam a dizer que a fazenda pública ela pode habilitar o seu crédito, a fazenda pública seria um credor, de certo modo. Você já, pelo tema 1092, você supera essa primeira corrente. E aí você tem modificações explícitas, veja, mesmo antes da alteração originária da Lei 14.112 de 2020, que altera a Lei 11.101, na minha concepção seria possível, tá? Mas o STJ dizia, olha, a fazenda pública não tem interesse de agir. Por que ela não teria interesse de agir? Em síntese, porque iriam dizer, olha, fazenda pública, você não tem interesse nenhum de fazer com que a pessoa se converta em falência. Por quê? Porque você tem um processo de execução fiscal. Então não faz sentido para mim você pedir, né? É o entendimento de uma jurisprudência mais antiga do STJ. Eu percebo que com esse tema repetitivo em 1092, com a evolução da jurisprudência e com a interpretação do que é qualquer credor, se a fazenda pública pode habilitar, e principalmente por esses dois dispositivos, eu acho que a gente pode superar esse entendimento. Por quê, professor? Porque lá no artigo 73, inciso 2º, inciso 5º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, a gente diz que é possível você convolar uma recuperação judicial em falência. O que é convolar? Transformar uma coisa em outra. E aí, quando a gente tem que é possível que você, portanto, peça a falência, por que é possível? Porque, veja, a gente tem que, se você descumpre os parcelamentos do artigo 68, ou então da transação prevista com a fazenda pública, você pode transformar a recuperação judicial em falência.
Você pode também transformar a recuperação judicial em falência quando você percebe um chamado esvaziamento patrimonial da devedora, que implique numa liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive à fazenda pública. Então, se a fazenda pública ela percebe que o cara está descumprindo alguns parcelamentos, se a fazenda pública percebe que, de certo modo, ele está esvaziando o seu patrimônio, ainda que ela não participe da recuperação judicial, ela pode também, de certo modo, pedir ali que você transforme a chamada recuperação judicial em falência. Então, perceba que a gente tem, de certo modo, esse movimento, para que você cada vez mais trabalhe esse tema também falando a fazenda pública poderia sim pedir falência. Esse entendimento ele não seria contrário à boa-fé nem à segurança jurídica, beleza? Show de bola. Fazendo só uma breve revisão do que a gente já tratou, tá? Somente para que você tenha uma lógica aqui. É interessante você ter cuidado com o artigo 86, inciso 4 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, porque ele fala que você vai fazer a restituição em dinheiro, né? E muito cuidado com isso. Professor, o artigo 86, inciso 4, ele fala do pedido de restituição. E ele fala, olha, eu vou restituir em dinheiro às fazendas públicas relativamente a tributos possíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiro ou de subrogação e os valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. O que é que esse dispositivo em síntese está dizendo para a gente? Ele está falando, olha, tem alguns valores que, na verdade, o credor não é dele, né? É do funcionário dele. Ele paga o percentual, sei lá, do FGTS que ele retém do trabalhador e ele paga diretamente. Então, esses valores, eles são passíveis de restituição em dinheiro, de ser pagos diretamente à fazenda pública, porque isso não é um débito, né, do devedor, né, da pessoa que vai entrar em falência. É um débito, ou melhor, um dinheiro que é de um terceiro. Por isso você fala tributos possíveis de retenção na fonte, um desconto de um terceiro, ou de subrogação. Então, essa seria a ideia, tá? Somente para você perceber. Também é interessante a gente ter a súmula 417, que ele fala que você pode justamente ser objeto de restituição em dinheiro quando você recebe em nome de outra, né? Então, seria mais ou menos essa interpretação desse dispositivo. E, por fim, cuidado, né, quando ele vai dizer que esses créditos eles passam na frente. Por quê? Porque eles são créditos extraconcursais. Então, veja, isso que a gente está falando, extraconcursais, são aqueles que são pagos antes da lei de todo mundo vai se submeter a uma certa fila. Então, ele fala esses créditos em dinheiro, objeto de restituição, com foco no artigo 36. Então, é como se a lei ela pudesse colocar ali um certo privilégio, porque ela sabe que aquele dinheiro não é dele. No fundo, ele tem que passar aquilo ali com super prioridade, assim como aqueles créditos que são posteriores, portanto, ao começo da falência, que são chamados extraconcursais. Beleza? Somente para arrematar. Como é que se dá essa classificação do crédito público na falência? Então, primeiro você tem os créditos extraconcursais, aí eu trago aqui o artigo 84 e 65 também são extraconcursais, que são esses créditos em dinheiro, objeto de restituição, créditos relativos a fatos geradores que ocorrem após a decretação da falência. Lembre também dos créditos do FGTS, que são créditos relativos, de certo modo, a crédito trabalhista, eles têm os mesmos privilégios, e também os honorários, né? Porque o STJ ele, tem um repetitivo, dizendo basicamente que você tem que os créditos resultantes de honorários advogatícios, eles se equiparam à natureza alimentar, e, portanto, eles se equiparam ao efeito trabalhista, né, para que você se habilite ele em falência, tá certo? Somente para que você tenha um cuidado. Então, começou a falência, o que acontece? Né? E para você entender a classificação do crédito público, onde é que ele entra? Primeiro vai ser extraconcursal, toda essa questão que seja restituição em dinheiro. E também os tributos que são relativos a fatos geradores depois da falência. Depois nós temos os créditos FGTS, honorários advogatícios. Depois nós vamos entrar na classificação do crédito tributário propriamente dito, né? Aquela ideia que eu trabalhei com vocês, né? Ou seja, essa ideia de você perceber na falência o crédito não prefere os extraconcursais, então vai ser literalmente um dispositivo que vai dizer que você vai não ter preferência sobre crédito do trabalho, legislação do trabalho. Basicamente a gente já viu isso aqui. Depois você vai ter o chamado encargo legal. Esse encargo, também temos um tema 969, que foi um repetitivo. Ele diz que, portanto, eles têm as mesmas preferências do crédito tributário, devendo por isso ser classificado na ordem do artigo 83.3. Então ele já coloca aqui. Aí depois entra a multa tributária, muito cuidado, e outras multas por infração à lei. E aí eu coloco aqui, artigo 83.7, atrás dos créditos quirografários, porque eles preferem apenas os créditos subordinados. Depois entra os juros, né? Então, aquilo que a gente lembrou, tá? Sempre tem um decotamento. Quando entra na falência,
vai vir o valor do tributo aqui, o valor da multa aqui, o valor dos juros, então você vai ter que decotar, né? Uma coisa é o principal, outra coisa é a multa, os juros, por isso que tem essa classificação toda. Professor, não entendi. Um breve resumo aqui, somente para que você consiga perceber a lógica. Extraconcursais primeiro, depois legislação trabalhista limitada a 150 salários mínimos e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Depois você vai ter direito real de garantia, depois só aqui entra os créditos tributários, tá? Exceto os créditos extraconcursais e as multas, né, para que você tenha, obviamente, esse cuidado. E aí você tem a ordem seguindo, créditos quirografários, enfim, créditos subordinados. Eu sei que isso aqui é uma coisa, né? Para que a gente tenha esse cuidado. Claro, lembrando só do tópico 4, né? Inclui-se o encargo legal e juros até a data da quebra, né? E você exclui a multas, tá? Isso é uma coisa que quando você for estudar direito empresarial, eu sei que vai entrar na sua cabeça. Não tenho dúvida, né? Você vai entender isso aqui. Eu estou fazendo um apanhado aqui somente para que quando você chegar em execução fiscal, que a gente vai entender isso aqui com profundidade, a gente vai conseguir entender qual a lógica. Por que é que eu posso redirecionar na execução fiscal um cara que cometeu um ato ilícito na falência? Porque o entendimento do STJ é dizer, olha, eu entendo que a gente tem uma execução fiscal, eu entendo que eu tenho uma falência. Eu posso tocar a execução fiscal e dane-se a falência. Agora, se eu, Fazenda Pública, quero habilitar o meu crédito na falência, eu não posso, consequentemente, constranger o patrimônio na execução fiscal. A gente viu isso, tem na 1092. E aí, por que ele diz isso aqui? Olha, é possível que a gente redirecione a execução fiscal contra um sócio gerente de uma pessoa jurídica que originalmente era executada por prática de crime falimentar, mesmo que não tenha havido trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Se tem indícios de prova de prática de infração à lei, a hipótese é do artigo 135 do CTN. O que é importante? Que eu não posso praticar atos constritivos no juízo, enfim, da falência, por exemplo, se eu habilitar o meu crédito, mas eu não extingo o processo de execução fiscal. Por que ele continua meio que suspenso? Porque imagina que a qualquer momento, a dívida que era da pessoa jurídica, que era da empresa, você descobre que há um crime falimentar. Você descobre que o cara praticou o artigo 135 do CTN. Então, aquele processo que está suspenso, que antes era somente contra a pessoa jurídica, agora também é contra a pessoa física. E aí você consegue fazer esse redirecionamento. Isso é muito importante. E veja, esse é um julgado do STJ que eu estou mostrando para vocês para perceberem essa certa independência que existe do juiz da execução fiscal com o juiz falimentar. E a ideia para que você consiga entender isso é justamente aqui, ó. Se o cara faz uma infração à lei, ele se amolda ao artigo 135 do CTN. E se ele pratica o artigo 135 do CTN, ele permite o que a gente chama do redirecionamento da execução. Professor, eu não estudei isso ainda, calma, a gente vai aprofundar. Mas a ideia é o seguinte, se você tinha antes uma execução fiscal somente contra a pessoa jurídica, você agora consegue colocar também a pessoa física. E aí passa a responder agora pessoa jurídica e pessoa física nos autos dessa execução fiscal. Mesmo que tenha aqui um processo de falência correndo em outro juízo, isso não importa, porque ele está interpretando o artigo 135 do CTN. Mesmo que não tenha uma sentença penal condenatória, não importa. Você tem a investigação lá no juízo alimentar, ou tem a investigação aqui no juízo da execução fiscal. Por quê? Porque lá ele vai olhar se o cara cometeu um crime segundo a lei 11.101. Aqui eu vou olhar se ele cometeu alguma infração à lei tributária, o artigo 135 do CTN. Se ele deixou de comunicar alguma dissolução, se ele fez as obrigações acessórias que tinha que fazer, se ele praticou um ato com excesso de poderes. Então são coisas diferentes. Esse julgado mostra isso pra gente. Beleza? Show de bola. Professor, ainda não entendi. É justamente esse aqui, ó. É possível que você faça esse redirecionamento, é esse julgado do STJ, e aqui a continuação para você entender. É importante acrescentar que mesmo eventual absolvição na ação penal não conduz necessariamente a você revogar um redirecionamento. Por quê? O ato pode não constituir um ilícito penal e mesmo assim ser um ilícito que ofenda a lei civil, a lei comercial, a lei administrativa. Porque você tem, no fundo, uma independência das instâncias, das esferas cíveis, lato sensu e direito penal. É por esta razão que caberá ao juiz natural, competente para julgar a execução fiscal, analisar caso a caso o conteúdo da denúncia pela prática de crime falimentar e decidir se cabe ou não fazer esse redirecionamento. Não é necessário, portanto, aguardar esse trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que o juiz da execução fiscal analise o pleito de redirecionamento da execução contra o sócio. Então, esse julgado ele é muito interessante porque ele vai justamente mostrar para a gente, olha, eu não preciso aguardar, eu aguardo se eu quiser. Ou melhor, eu não estou vinculado ao juízo da execução
do processo falimentar. A execução fiscal é um juiz independente. E aí depois eu vou aprofundar outro julgado com vocês que trata, né, sobre a possibilidade de você não aplicar esse crédito às cooperativas, mas mostro como é que isso aqui cai em provas, somente para que você tenha uma noção, né? E mostro uma questão também do TRF3, né, da Magistratura Federal 2023. Então vamos lá, somente para que você pegue a ideia, tá? Vamos lá. TJ do Acre, né, juiz de 2019, ele fala o seguinte: o crédito tributário ele goza de privilégios e garantias especiais em razão da sua correlação com o financiamento do Estado e das políticas públicas a seu cargo. É correto afirmar que, na falência, o crédito tributário ele não prefere aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Primeiro, perceba que ele isolou, né? Na falência, o crédito tributário ele não prefere os créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. Perfeito. Isso aqui está correto, tá? Correto. E essa prova aqui da VUNESP também vai falar a mesma coisa. Na falência, o crédito tributário não prefere as importâncias passíveis de restituição. Perceba que essa minha preocupação de fazer uma concatenação de direito empresarial e direito tributário é porque aqui você não tinha que saber somente o artigo 86, claro, tá? Para saber por ele, mas que não prefere as importâncias passíveis de restituição, claro, também está no CTN, mas também está na Lei 11.101. Então, quero que você tenha esse cuidado, tá? Como é que isso caiu na prova para juiz federal? A prova de juiz federal, né, do TRF1, ele já tratou de uma maneira um pouco mais inteligente, né, sobre o incidente. No curso da execução fiscal, então ele falou, está tramitando uma ação de execução fiscal em face dessa empresa aqui. Isso tramita na Justiça Federal, certo? E aí foi decretada a falência. Do nada vem a falência. Então aqui ele já mostra que temos dois juízos, né? Primeiro, o juiz da execução fiscal contra essa empresa desentupidora, está na Justiça Federal essa execução fiscal. Beleza. Só que do nada é decretada a falência. E a falência vai ser nesse juízo aqui, provavelmente da sede da empresa, da atividade empresarial, enfim. Em relação à competência de quem pode fazer o quê, previsto na Lei 11.101, é correto afirmar. Então, vamos lá. Letra A. É correto afirmar que competirá ao juízo, né? Foi mal. Competirá ao juízo. Letra A. Compete ao juízo falimentar, então compete ao juízo da falência, ele está querendo dizer, a decisão sobre os cálculos, a decisão sobre a classificação do crédito, bem como sobre a arrecadação dos bens. Aí ele fala o quê? Exceto aqueles penhorados na execução fiscal. Ele está querendo dizer sobre, né, de quem compete fazer o quê. Aí vamos lá para a gente continuar. Da execução fiscal, compete sobre a existência, ele já muda o juízo, tá? Vou mudar só de cor aqui. Da execução fiscal, sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, bem como sobre eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis. Beleza? Beleza. Letra C. O juiz da execução fiscal, a decisão sobre se existe, sobre a exigível, sobre o valor, sobre o cálculo, bem como sobre o eventual prosseguimento. Agora eu estou vendo que. Bem como o valor. E sobre os cálculos. Foi mal. Veja como é minucioso, tá, queridos amigos? Deixa eu apagar aqui. Só ficar melhor para você enxergar. E sobre os cálculos. Olha o que ele muda, tá? E sobre os cálculos. Agora continua. Bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis. Quanto ao juízo falimentar, veja que eu estou grifando de vermelho, letra D e letra E, a decisão sobre cálculos, a decisão sobre classificação do crédito, sobre arrecadar bens, bem como sobre eventual prosseguimento da cobrança. Falimentar sobre cálculos, sobre classificação, bem como sobre realizar o ativo e sobre pagar credores. Aí ele vai e coloca uma exceção, exceto aos créditos fiscais. Queridos amigos, isso aqui é uma questão difícil, tá? Isso aqui é uma questão difícil. Por quê? Porque, de fato, é uma questão que ela mais se amolda a puramente a Lei 11.101, assim no edital, obviamente, mas que também toca o processo de execução fiscal. Ele está querendo dividir. Quem compete fazer o quê? O juízo falimentar e o juízo de execução fiscal. E aí, veja, a gente tem na alteração da Lei 14.112 um dispositivo que é o artigo 7A, né, parágrafo 4º, que ele trouxe o que a gente chama de incidente de classificação do crédito público, né? E aí eu já indico para você, professor, não estou entendendo nada. Pare o vídeo e abra no artigo 7A, lá no parágrafo 4º, exatamente da Lei de Recuperação Judicial de Falência.
Nesse artigo 7A, ele diz o seguinte, olha, esse incidente de classificação do crédito, ou seja, eu vou agora promover um incidente para a gente saber se esse crédito ele vai ser pago, ele é importante porque eu vou ter que ter uma decisão primeiro sobre os cálculos, para ver se os cálculos da Fazenda Pública estão certos, para eu classificar o crédito da Fazenda Pública segundo a ordem da Lei de Recuperação Judicial e Falência, bem como também para eu arrecadar os bens, ou seja, para eu pegar todo o patrimônio do cara, já que é uma falência, e realizar o ativo, ou seja, fazer o pagamento das pessoas que ele deve. E aí, a quem compete isso? Decidir sobre cálculo, decidir sobre classificar crédito, decidir sobre arrecadar ativo e decidir sobre pagar credores. Isso é lógico, sempre competiu ao juízo falimentar. Porque quem faz isso é o juízo falimentar. Professor, e é quem compete? O que é que faz o juiz da execução fiscal? O juiz da execução fiscal, o que ele vai fazer no fundo é competir se, primeiro, existe um crédito, ele vai dizer, o meu crédito é de 10 mil reais. Se esse crédito é exigível, ele vai dizer, o cara está embora, o cara não está pagando esse processo de execução fiscal. É claro, observado, ele vai fazer, de certo modo, toda a análise, né, para saber quanto é o valor, mas ele vai ver a existência, ele vai ver a exigibilidade, se esse valor, portanto, está em mora, se não tem uma causa de suspensão da exigibilidade, e também, obviamente, ele pode continuar o processo contra os corresponsáveis. Por isso que a gente tem o artigo 135 do CTN que vai dizer, ó, se você quiser fazer um redirecionamento e agora dizer que vai responder pessoa jurídica e também pessoa física, não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. E aí é interessante, né? Porque se você pegar até o próprio artigo 7A, esse que eu coloquei aqui para você, lá no parágrafo 4º, inciso 5º, ele diz que, de certo modo, as execuções fiscais elas podem prosseguir contra os corresponsáveis. Claro, a Fazenda Pública pode habilitar o crédito ou não, né? Se ele habilitar o crédito, ele suspende o processo de execução fiscal, beleza, mas, né, ele pode, durante o processo de execução fiscal que está suspenso, ver uma causa que tem um redirecionamento e falar, bicho, eu quero redirecionar, agora não é somente contra a pessoa jurídica, é também contra a pessoa física. Então vamos lá. Professor, não entendi nada. Abre o artigo 7A, parágrafo 4º. Voltando para as alternativas. Na letra A, ele diz que cabe ao juízo falimentar decidir sobre cálculos, deixa eu mudar de cor para você ver, decidir sobre cálculos, decidir sobre classificação dos créditos, beleza, bem como sobre a arrecadação dos bens, beleza. Agora, exceto aqueles penhorados na execução fiscal, não. Por quê? Porque quando o cara penhora o bem na execução fiscal, para ele destinar o valor, ele vai ter que comunicar ao juiz da falência. Ele tem que comunicar. Então, inclui também a execução fiscal. Por isso que você tem um incidente, né? Então, pegou um dinheiro na execução fiscal, peguei. Eu vou comunicar ao juiz da falência para ele me dizer se eu vou receber, né? Se eu vou receber ou se vai ser outra pessoa que vai receber porque, sei lá, é um crédito extraconcursal. 2. O juiz da execução fiscal vai falar sobre a existência, sobre a exigibilidade e sobre o valor do seu crédito, bem como eventual prosseguimento contra os corresponsáveis. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. Esse é o gabarito. O gabarito é esse aqui. Perfeito. O juiz da execução fiscal vai sobre a existência, sobre a exigibilidade, sobre o valor. Sobre cálculos, não. Quem vai fazer os cálculos é o juízo da falimentar. Tá? E isso está lá no artigo 7º, parágrafo 4º do primeiro. Eventual prosseguimento contra os corresponsáveis, beleza, não tem nenhum problema. Agora, isso aqui está errado. Letra D, aí ele fala que o juízo falimentar vai decidir sobre cálculos, beleza, sobre classificação, sobre arrecadação, bem como sobre eventual prosseguimento da cobrança. Aí isso aqui está errado. Na letra E, mesma coisa, falimentar, tudo certo, exceto os credores fiscais. Isso aqui está errado. O gabarito aqui é letra B. É uma questão que toca mais de direito empresarial, mas eu quis trazer aqui para você entender a lógica, tá? Beleza? Rapidamente, para a gente passar. Professor, questão de juiz substituto, versando sobre um tema repetitivo 1092. Olha só. Consoante a posição assumida pelo STJ em sede de repetitivos, em caso de abertura do processo de falência de uma empresa que é ré, em processo de execução fiscal, a Fazenda Pública é. Veja, ele está dizendo, em caso em que você abre um processo de falência de uma empresa que é ré na execução fiscal, o que é que deve acontecer? É proibido habilitar, não é proibido. É proibido habilitar, não é proibido. Não é proibido, não é. Aí só sobra a letra D e a letra E. Ou seja, é facultado habilitar o crédito no processo de falência desde que não haja pedido de constituição no juiz executivo. É facultado habilitar o respeito do processo de falência desde que tenha havido pedido de constituição. Não, isso aqui está errado. Logo, o gabarito é letra D de dado. Logo, isso aqui é o tema justamente 1092 do STJ. Professor, não estou entendendo, estou viajando. Lembro os senhores novamente
a gente tem essa previsão do incidente de classificação do crédito da fazenda, da apuração dos créditos fiscais. O STJ entende que esses dispositivos eles não proíbem que se faça habilitação. Você tem a prerrogativa de escolher entre receber o pagamento ou na execução fiscal ou mediante habilitação, mas você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. E na Lei 14.102 nós temos esse incidente de classificação, que está lá no artigo 7º-A, que faz justamente a ideia que o juiz vai instaurar de ofício para cada fazenda pública esse incidente. E lá no parágrafo 4º ele vai basicamente tratar sobre as regras, como é esse procedimento de habilitação, o que é que deve acontecer. No parágrafo 4º ele fala sobre isso, cálculos, classificação e bem como a arrecadação dos bens compete ao juízo falimentar. Decisão sobre existência, exigibilidade e valor do crédito compete ao juiz da execução fiscal, bem como sobre o eventual prosseguimento dos corresponsáveis. Então essa seria a lógica aqui, tá certo? Aí ele fala que também nós não temos condenação em honorários no que tange a esse incidente de classificação. Isso é bem interessante. E aqui, de certo modo, o entendimento que é possível a fazenda pública, né, requerer a falência do devedor. Ela pode requerer se você descumpre parcelamento, se descumpre transação e se você percebe esvaziamento patrimonial. É essa corrente que entende que depois dessa alteração da Lei 14.112 isso se torna possível, antes não seria possível. E por fim, só trazer essa jurisprudência do STJ, tá? Um julgado interessante, né, do STJ, que ele fala que é possível que você inclua multa moratória de natureza tributária na classificação dos créditos da massa falida, desde que a falência da empresa tenha sido decretada após a Lei 11.101 de 2005. Beleza? Show de bola? Claro, isso aqui é somente para que você, quando for estudar a equiparação de falência, perca o medo, né, e não ache que você vai deixar de fechar essas questões envolvendo a execução fiscal. Beleza? Vamos lá.